Salve, salve galera! Estamos aqui hoje no mais um episódio do nosso podcast A33 e hoje um convidado mega especial, do qual eu admiro muito, tenho muito carinho e hoje tem gosto de nostalgia, época de faculdade. Hoje eu estou aqui com o meu querido, amado professor Alexandre Gazeta. Cara, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, professor. É uma honra recebê-lo aqui nesse bate-papo. Primeiro professor que eu chamo a gente desse projeto aqui, não poderia ser diferente. Pô, sempre admirei demais suas aulas e se eu ficar falando de tudo que eu de elogio aqui, nós vai passar a noite toda. Professor, casa é sua, fica à vontade e vamos bater aquele papo inteligente que só o senhor sabe fazer aí. Ô, louco, que responsa, hein, meu? Cara, eu sou super grato, já estou coberto, né, de louros. Eu sei que eu não mereço, mas agradeço. Merece. Você é super gentil, já te disse várias vezes, né? Super gentil, é a verdade, a pura verdade. E o prazer é todo meu, tá? Prazer é todo meu, Professor, a gentileza, a honra e gratidão acima de tudo aí, viu? obrigado, professor. Valeu, Mas valeu. assim, eu só falei verdades e até numa das aulas suas você falou que falsa modéstia é um dos piores dos pecados. Eu lembro muito bem disso. Então, tira essa modéstia de lado. Realmente você é bom, gabaritado, tenho respeito não só meu, como de todos os colegas ali que transitaram. Professor, e hoje, para a gente trazer para o nosso tema, eu acho um tema muito relevante no dia de hoje. A gente até estava conversando aí nos bastidores sobre algumas coisas, né? Na verdade, são três pilares ali que se cruzam propriamente dito, que a gente fala, que é a filosofia, né? O direito e o dia a dia do advogado e a educação e tudo mais. Professor, nesse sentido, eu queria já abrir o nosso episódio, assim, a ideia é que, para que todos entendam, não é da aula, muito pelo contrário, é um bate-papo mesmo. Para você hoje, professor, se é assim que eu posso chamar de professor, Claro, né? pode Não tem chamar de Gazeta, eu já te disse. aonde o senhor acha que o direito e a filosofia se encontram e aonde o senhor acha que eles se separam? Existe isso ou não na sua concepção, tanto da parte da docência, quanto da parte como advogado e como um grande estudioso da filosofia? Nossa, você falou que ia perguntar, as perguntas iam ser fáceis, ia perguntar Mas essa, facinho, eu né? tive que estudar muito, meu gabaritado, super fácil, professor. Tá parecendo uma colega nossa que foi fazer uma sustentação, dessa sustentação de faculdade, né, de monografia e chamou o juiz para a plateia, né? Foi a pior coisa que ela fez, porque todo Nossa, mundo começou a fazer perguntas difíceis para não passar vergonha na frente do juiz, né? nossa. Então, tranquilo, não sou juiz, faça mais tranquilas Não, não, aqui, mas foi tranquilo tranquilinho. essa, professor, Mas né? vamos lá, vamos por partes. Eu acho o seguinte, sem querer dar aula, né? Mas a gente acaba se empolgando. A filosofia, ela tem um papel, eu diria fundamental, porque eu tô puxando a sardinha para minha brasa aqui, né? Mas por que eu digo fundamental? Porque a filosofia, ela tem uma característica, né? Que é a característica, que a gente fala ontológica, da essência. É, dessa área do saber, se eu posso colocar dessa forma, que é ensinar o filósofo, e já começando, né, o filósofo, ele não é um sábio, né, a filosofia, né, até a noção etimológica, amigo da sabedoria. Eu dizia que o filósofo é o medíocre, né, medíocre no sentido de você buscar a sabedoria, aceitar a sua pequenez para tentar seguir a verdade, né? E às vezes o preço da verdade é alto, né? Nem sempre você quer pagar esse preço da verdade. E toda a discussão da verdade enquanto um ente existente por si próprio, não como a minha impressão de mundo, como uma narrativa, como muito se coloca, tal da pós-verdade, né? Então veja, o direito ele não tem respostas conclusivas. O direito, diferentemente das ciências exatas, se eu posso colocar assim, sinteticamente, ele não tem uma resposta definitiva para um problema levantado. Ele se foca nas perguntas. E eu acho que a grande sacada da filosofia para o estudante, para o acadêmico, para o estudioso, né? E hoje o jus filósofo, é aprender a fazer as perguntas certas. As perguntas que você vai ter as suas respostas, elas vão ser mutáveis, mas são Sim. perguntas que definem a sua vida
profissional, né? Aquela história da questão aristotélica, o examinar o que vale a pena, o que pode ser chamado de uma vida bem vivida, né? O Sim. que realmente importa. São questionamentos que a gente faz cotidianamente, né? O Ou que realmente deveríamos ou fazer, né? deveríamos fazer. Mas, enfim, o direito não é diferente. Eu me lembro até que a gente gostava de falar de uma metáfora, né? Do bisturi mal operado, né? O direito, ele é um bisturi, dogmaticamente falando, assim, né? Porque ele impõe uma circunstância, enfim, uma sanção, uma circunstância de penosidade, se eu posso colocar assim, né? Que há que se ter muita responsabilidade, né? Então você, por exemplo, vai sentenciar um sujeito à prisão ou vai estabelecer uma pena pecuniária, você vai destruir o patrimônio daquele sujeito, você vai destruir a reputação, às vezes, porque você tem lá toda uma carga, né? Essa carga social de uma sentença, ainda na esfera civil. Então, a necessidade de se fazer as perguntas e de se examinar esse fenômeno jurídico de modo que você possa ter prudência, né, a manejar ou ao manejar esse bisturi, porque você, no caso, na sala de operações, você é o médico que vai Sim, manusear sim. esse bisturi, né? Você vai estudar o direito. E depois a gente pode ir para outra pergunta que talvez você possa fazer essa junção, né, da filosofia, do direito e da vida prática Sim. no dia a dia em si. Começa lá nos bancos escolares. A pergunta que se faz é a seguinte: a faculdade ela existe para formar ou para informar? Ah, essa é uma dúvida que, ao meu ver, é a dúvida de muita gente, né? Eu digo isso, é igual você tirar uma carta de motorista, né? A autoescola hoje, até mudou agora a lei. Mas Sim, será que sim. para que você precisa dirigir o carro bonitinho, certinho, vale mais a experiência externa ou a experiência interna no aprendizado? Trazendo isso para o ramo, né, acadêmico mesmo, da escola ou da faculdade, seja onde a pessoa vai aprender ali a matéria. Nessa concepção de que a faculdade nos dá as orientações informativas, como você acabou bem de colocar, informativas e talvez não tão formativas assim. Você acha que a filosofia, por ela ser abordada bem no comecinho ali da jornada acadêmica, acho que ela não deveria se prolongar um pouco mais nesse sentido? É o que nós estávamos falando, né? Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo agora televisionado, nos bastidores, né? Como é confessional, a gente acaba dividindo as nossas experiências em impressões, né? Foram. Agora eu estou num ano sabático, né? Ano Já te sabático. disse, estou tentando reformular e me reinventar dentro de projetos pessoais que precisam ser feitos. Sim. A gente chega nos beirando os 50, o que o Jung falava de metanoia. A metanoia está a pleno vapor aqui no meu ser, né? Então nós estamos nos reformulando. Mas foram 20 e poucos anos lecionando, né? Talvez volte uma outra roupagem. E nesses 20 e poucos anos, a minha impressão, não só em filosofia, né, em várias matérias da área jurídica e análogas, a minha impressão é que você está certo. Você não disse, mas pensou. A filosofia ela é ensinada de forma muito precoce. No primeiro ano é muito difícil para o neófito, né, para o acadêmico, ele conseguir entender o que ele está fazendo lá, do ponto de vista Sim. da aplicação prática daquela matéria. Porque é o que fica. Eu me lembro até que nós, uma vez, na UniFSP, a gente levou lá o nosso juiz, na ocasião, o Dr. Rodner, que era o juiz titular, né? E lá na bancada, nós brincávamos com essa questão da filosofia, né? E eu me lembro que até o Dr. Rodney, claro, em tom jocoso, né, brincando, irônico, disse, olha, eu e o Gazeta, a gente começa alguma discussão filosófica, mas a gente não termina nunca, né? A gente não chega a lugar nenhum, né? É mais ou menos isso o objetivo da filosofia. Não quer dizer lugar nenhum, você não tem uma conclusão fechada, você tem uma orientação para a ação, né? Você tem uma reflexão, né? A ação ela tem que ser precedida de uma reflexão, por quê? E eu acho que eu estava tentando explicar para você, já no outro papo, né? Sim, já Lá no essa. Bizunga, que é a seguinte: você é direcionado para uma direção.
Eu acho que a filosofia ela tem esse papel. Se você é direcionado para uma boa direção, um objetivo claro e que seja razoável, que faça sentido, ela cumpre o seu papel. Ao menos do ponto de vista da filosofia do direito, que é prática, né? Sim. Agora, para você conseguir fazer essas perguntas que sejam adequadas e que a reflexão te introduzam uma ação orientada, você tem que realmente mergulhar no estado da arte, né? Você tem que se dedicar a estudar aquele objeto de estudo que você se propõe a fazê-lo, para que você possa realmente ter uma. Ninguém consegue entender algo se não mergulhar naquilo profundamente, de forma disciplinada, de forma resiliente, e dá trabalho, né? Você não consegue ter uma consistência nessa decisão, nessa sua reflexão, né? Então, claro, a filosofia ela encontra o direito nesse ponto de convergência que te aponta para uma direção que seja razoável. Mas a razoabilidade ela é uma construção cotidiana, né? De estudos, de aprofundamento, de disciplina acadêmica, né? Agora, a orientação reflexiva, não sei se estou conseguindo fazer claro, Tomando notas. da orientação reflexiva, eu acho que a filosofia se ocupa bem, né? Se ocupa bem. Professor, nesse sentido, falando de todo o impacto da filosofia, tanto na parte inicial ali da vida acadêmica, eu pude acompanhar. Eu sempre gostei de filosofia, sempre admirei suas aulas e a forma como você lecionava. Porque, Vou ficar vermelho. porque geralmente a gente tem essa assimilação de que filosofia é só para eruditos, só para grandes pensadores, só para pessoas que ficam ali, que conseguem ler 200, 300, 400 livros por mês. É o que a gente falava ali na faculdade, e eu escuto alguns colegas falando, não, filosofia isso é coisa de CDF, eles falavam basicamente isso. Só que eu queria fazer uma pergunta assim, até de cunho pessoal. É. Se eu separar hoje a filosofia do direito, o direito ele vira só uma técnica? Porque o senhor estava mencionando sobre o bisturi, né? Então, assim, até onde eu posso ir sem a filosofia? Porque por mais que a pessoa não entenda o que é filosofia ou não tenha gosto por aquilo, eu acredito que tudo é uma questão filosófica. A sua interpretação de um determinado tema pode ser divergente da minha, mesmo que o tema seja igual. Então, é o seu modo de pensar, é o seu subjetivo. Nesse sentido, se eu falasse assim, até aqui vem junto com filosofia, daqui para cá é direito, daí vira só técnica o direito. Esse é eu acho que não sei, talvez seja a grande questão, né? Não sei se em todo o ambiente acadêmico, mas do direito, me parece que sim, porque você vê essa discussão do direito enquanto técnica e somente enquanto técnica, e a necessidade do bom profissional dominar essa técnica em minúcias, repercutindo, né? Em vários repositórios jurídicos, né? No próprio Conjuro, às vezes você lê artigos que apontam enfim, a natureza jurídica, sei lá, a classificação dos recursos, a natureza jurídica do recurso de agravo de instrumento, de agravo retido, o cabimento de uma decisão interlocutória ou da sua caracterização como sentença, né? As várias teorias que são desenvolvidas, né, em relação à maneira pela qual você vai conceder uma antecipação de tutela, considerando que até peço perdão para os nossos seguidores, telespectadores que não sabem aqui do direito. A gente vai tentar ser mais simples, né? Depois. Não, mas tá bom, tá fluindo. A gente faz aqui uma legenda, né? Vai estar abaixo a legenda. Faz uma legenda. Mas, enfim, o que eu quero dizer. Você tem lá, por exemplo, uma teoria que fala, olha, às vezes o direito dele não é tão bom, mas os motivos que ele apresenta enquanto necessidade de justiça são importantes, são fundamentais, né? E aí o manejo disso, tecnicamente adequado, faz toda a diferença. Realmente, é verdade. Não dá para você ser um profissional do direito, operador do direito, enfim,
se você não dominar uma técnica. Até você entra na faculdade para que a faculdade ele incuta uma que a gente chama skill, né? Essa aptidão técnica para você desenvolver uma profissão. Afinal de contas, você tem um título, né? O bacharel em Direito e depois você vai fazer as derivações profissionais, mas você tem o pressuposto. Então, pressupõe o quê? Que você fala juridiquês, né? Que você entende juridiquês, né? E até brincava que, não, você chega lá na sua casa e fala, eu sou um jurisconsulto, você é leigo, né? Lembra que nós brincávamos com isso? Não, um leigo, não. Então, tem sim toda a pompa e ostentação que deriva do fato de você ser um jurisconsulto, né? Você tem lá o título. Mas o grande problema é o seguinte, a técnica em si, principalmente para o direito, ela se basta, ela é suficiente para você entender o fenômeno jurídico na sua inteireza e você manejá-lo adequadamente. Quanta técnica nós estamos vendo na aplicação do direito, em decisões aí polêmicas, aí a gente não pode mais falar, porque aí cai aqui a nosso podcast, nosso link. Um bloqueio. Pois é, então, mas enfim... Basta abrir os jornais, basta abrir aí o seu repertório jurisprudencial preferido e você vê algumas decisões que a técnica é perfeita, né? Alguns até germanófilos, né? Que desenvolvem, né? A Drittwirkung em profundidade. Mas o distinguish, estava lendo hoje um artigo do Lênin, estava dizendo a você há pouco, né? O que é o distinguish, né? Mas o substrato axiológico, como eu falava, quer dizer, o abstrato valorativo, o que isso representa para o ideal de concretização de justiça. Porque o direito em si, aquela grande dicotomia, ele serve para quê? A segurança jurídica ou a concretização da justiça? A desigualdade ela é um fenômeno natural. Sim. Nós somos desiguais por natureza. Homens, mulheres, velhos, moços, seres humanos, outros animais do gênero animal, né? Do reino animalia. Enfim, e derivações que são naturais. O direito, do ponto de vista da espécie humana, ele busca estabelecer uma igualdade dentro do critério de justiça que seja logicamente justificável. Nesse sentido, o senhor lembra de uma grande discussão que nós tivemos em aula, até o senhor chegou na aula e escreveu bem grande assim, o que é justiça? Essa pergunta, o que é justiça? O que é justo para você pode ser injusto para mim. Como definir a justiça, professor? Justamente, né? Justamente, né? Justamente. Como fazer a definição de justiça? Essa é uma pergunta. Muito isso. Sim, né? sim. Você tem... doutor, isso não foi justo. Aquilo não foi... Aí você falou, o que seria justo? Esse é o ponto. É o grande ponto, né? Continuo tentando responder essa pergunta. Lá naquele momento a gente fazia um exercício, né, uma brainstorm de estabelecer as várias derivações de justiça. Eu me lembro até dentro do Gorgias lá, né, do Platão, e dentro das teorias de justiça, né? Eu estava há pouco tempo aí, a semana passada, assim, tá com um livrinho embaixo do braço, né? E eu já tenho uma certa idade, eu gosto do livro físico. Gosto também do e-book. Hoje você lê em todos os lugares, no meu celular, eu tenho 2, 3 celulares carregados de livros, né? Que a gente fica manejando. Minha esposa que o diga, né? Quer me matar. Mas, enfim, livros em paralelo. Mas eu estava lá com o livrinho uma biografia do John Rawls, que eu comprei aqui no sebo do meu amigo aqui. Meu Deus do céu. Ele vai me matar, que eu esqueci o nome do meu amigo querido, que eu conheço há muito tempo, né? Mas eu já me lembro. Pode chegar até o final da entrevista, do podcast, né? Na entrevista do podcast, eu me lembro. O Dárcio. Lembrou. O Dárcio nosso aqui, o Livros Usados aqui de Avaré, né? O acervo. E comprei um livro do John Rawls, né? O filósofo John Rawls. E o John Rawls ele desenvolve uma teoria de justiça para se contrapor ao John Stuart Mill, né? Que é o Bentham, Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, né? Que é o ícone do utilitarismo. Para tentar deixar esse conceito mais refinado de justiça, né? Para tentar estabelecer uma justiça que levasse em consideração a individualização dos seres, né? Então, você tem lá um conceito utilitarista de você promover o máximo de felicidade ao maior número de pessoas, e isso seria um conceito, seria justo, né? Sim. Mas até que ponto e de que forma?
ser externo determinando a você uma política pública que lhe trouxesse felicidade. Em primeiro lugar, você tem uma coisa, e aqui eu vou ter que misturar um pouco de economia, tá? Minha nova paixão, isso que a assim, gente então quer. Eu tô sabendo essa nova paixão. pois Ia é. falar dela, mas já traz para cá. Você pega uma coisa que é muito importante para a escola austríaca, né, de economia, do Ludwig von Mises, que é o cálculo econômico. O que é o cálculo econômico? O cálculo econômico é o que os liberais, liberais mesmo, né, não são os liberais de fachada, chamam de a liberdade, mas na essência de você, por exemplo, tomar decisões estúpidas. É uma Aquilo escolha que é também. uma escolha. Você opta por pagar, sei lá, gostei da sua caneca aqui, é uma caneca, mas para mim ela tem uma significação sentimental e eu vou pagar, sei lá, R$ 1.000 na sua caneca. Mas veja bem, não, para mim vale R$ 1.000. Eu estou disposto a pagar R$ 1.000 nessa caneca. Mas é só uma besteira. Não. Ou eu estou disposto a gastar o meu salário, sei lá, o Olavo de Carvalho que tinha, né? Isso é um pouco, hoje soa absurdo, mas eu me lembro até na época, eu defendo o direito de fumar, ele era fumante, e eu vou gastar todo o meu salário, ou pelo menos uma parte dele, em maços de cigarro. Isso é o cálculo econômico, né? E isso é mais ou menos o que o John Rawls coloca. Tem muito mais coisas, é claro, estou fazendo uma simplificação aqui, mas para se entender como é complexo o conceito de justiça. Né? Começava a ser na discussão do Gorgias, a lei do mais forte é justo. Agora, você vai dar a cada um o que ele é devido. Poxa, você vai fazer tudo aquilo que o outro deseja, seu filho de... mas ele não tem ainda autonomia. Mas é um ser humano e tem dignidade, tem uma possibilidade volitiva de manifestar vontades. Né? Vou exagerar. Meu filho de 1 ano e meio, o Joaquim, me pede uma faca, porque achou bonita, ela brilha e tal. Eu não vou entregar a faca a ele, ainda que seja devido, né? No sentido de atender a uma necessidade que ele se manifesta chorando, né? Exagerando. Mas é mais ou menos por aí. Né? Então, veja, por aí como? É muito difícil de você definir o conceito de justiça. E se você quiser continuar, a gente fala do Ronald Dworkin, que também, né? O Dworkin também ele foi tentar desenvolver uma teoria de justiça. E mais, o Dworkin ele começou com a pergunta: será que a gente está falando a mesma coisa quando a gente fala de direito? O que a gente está falando? Quando o que a gente está falando? Direito é o que exatamente? Né? A arte do bom e do justo, do equo, a equo, né? Como dizia o Cícero, Marco Aurélio. Ou Cícero ou Marco Aurélio, enfim, mas a gente está aqui meio no improviso, né? E já faz um tempo que eu não leciono, então... Essa é a ideia. Então, é muito difícil responder essa pergunta, e eu vou fazer agora o fecho daquela pergunta inicial. Qual a importância da filosofia na atuação profissional, depois que você sai dos bancos acadêmicos? Já dissemos que nos bancos acadêmicos ela te dá o supedâneo para que você... O supedâneo, quer dizer, te dá a possibilidade, te dá vamos colocar assim, o auxílio, né? O supedâneo de auxílio para que você possa compreender a técnica, numa profundidade que seja razoável a aplicação naquela técnica. Então, às vezes, aquela técnica, pela técnica em si, não se mostra eficiente, ou não se mostra até mesmo razoável. Sabe aquela história, os fins justificam os meios? Sim. Pois nem sempre, né? Nem sempre. Então, os fins justificam os meios, e a reflexão de que os meios não justificam os fins, né? Que nem sempre esses meios são adequados, é uma discussão filosófica, uma discussão de valor, uma discussão de justiça. E aí a gente pode citar um monte de exemplos fora do direito, a questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, até que ponto, do ponto de vista da necessidade, mas era necessário que você queimasse bebês, mulheres e crianças para que você poupasse a vida de aproximadamente 100 mil soldados americanos. Aí entra naquele famoso dilema Moore de Hitler, né? Se você pudesse voltar no tempo e assassinar o bebê Hitler, você assassinaria o bebê Hitler? Justamente. É bem complexo, né? Se você pode voltar, né, e eliminar, né? Quantas milhões de vidas você salvaria? Meu Minority Report, assim, né? Não, Então, realmente. Então, é uma discussão complexa, mas veja, se você coloca na discussão o aspecto axiológico, você consegue ter mais subsídios para que você possa chegar a uma solução que seja mais adequada, que seja mais razoável, né?
E é claro que essa decisão mais adequada, mais razoável, ela reflete o padrão, né? O padrão civilizatório da sociedade que nós estamos. Não é aquela história do Martin Luther King, seja você a mudança que você quer ver no mundo, é no mundo, no outro, que seja, né? Mas o alter, ele começa a intra, né? E depois a alter, né? Você é um reflexo daquilo que você espelha. Então, ó, essas discussões e aqui esses modismos e tal, que a gente vai caindo no lugar comum, tem uma significação prática que você aplica na tua vida profissional, no dia a dia mesmo, mesmo na redação de uma petição, mesmo que você se valha da IA, né? Você tem que dosar a IA de forma que esse imperativo de justiça seja minimamente atendido. Então, essa é uma grande questão, até faz parte, nós temos, tocou no assunto IA, a gente está falando também de ser sensitivo à filosofia, né? Se você sentir a filosofia para você fazer a tua peça processual, seja o que for. Quando a gente fala de IA, as decisões são meramente técnicas ali, né? A não ser que você treine ela para ter um viés mais filosófico. Você trabalha no fórum lá há anos, no tribunal. Algumas já trabalhou para sentença, dando sentença também. Minutas, né? Professor, Minutas, sim. na sua percepção e na hora de você fazer uma minuta de sentença ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe pelo seu potencial, eu sei que você leva muita coisa. Então, a técnica da sua minuta é diferente de outras. A filosofia, por você ser essa pessoa que vive a filosofia, as suas minutas, elas chegavam mais próximas. É claro que a gente não definiu o que é justiça, mas ela chegava mais próxima e eu vou um pouco mais. Hoje, com a advocacia moderna, você acha que está se fazendo muito mais letrinhas em Time New Romans do que qualquer outro tipo de coisa? Não está aquele sentimento, aquele senso do que é justo ou é justificável para os advogados? Porque eu advogo e eu percebo em algumas petições que eu acabo lendo que a gente tem que ser um pouco frio e calculista como advogado, de fato, mas assim, a gente começa a perceber que aquilo ali não por mais que eu olhe para aquela pessoa e falo, tem tanta inverdade aqui, tem tanta falta de coesão, falta de senso, que isso colocado de um jeito que está sendo colocado vai causar detrimento para a pessoa lá. Então não pega esse sentimento, esse viés filosófico de que uma pequena atitude é igual o efeito borboleta, né? O pequeno bater de umas asas aqui vira um furacão lá amanhã. Então, ao meu ver, eu acho que falta isso. No judiciário, acontece de você colocar um pouco isso na filosofia na hora de você materializar uma minuta? Ou isso aí já é coisa do passado, por causa da IA? Então, veja bem. Dentro do fórum, né? Dentro da justiça, do modo geral, né? Dentro da função que eu exerço, né? Ela está adstrita a um modus faciendi específico, né? Do que é determinado pelo juiz, o magistrado. Certo. Se você está lá no gabinete, você faz as minutas e essas minutas elas são conferidas e o entendimento ele é do magistrado. Quanto mais fiel eu for àquela minuta que foi me colocada, né, aquele posicionamento, mais adequadamente eu estarei fazendo a minha função. Certo. Então, assim, dentro lá do judiciário, desde lá de quando eu ingressei, eu já fui advogado também lá atrás, né? Daí você tem uma pretensão autoral, é diferente, né? Você consegue mesmo imprimir a sua identidade. Que o Cortella fala isso, né? Pretensão autoral, né? Que é a nossa voz interior, todos nós queremos ser ouvidos. Sim. E isso é bom, né? Quando você pode exercer a sua pretensão autoral. Lá, dentro da minha função de analista, eu faço a análise, o estudo e a síntese daquilo que foi, enfim. Hoje, com a IA, de certa forma, há uma certa. A gente não usa muito, mas ajuda a fazer você consegue ter uma pesquisa mais eficiente, né? Porque os instrumentos de pesquisa eles evoluíram muito. E eu tenho que colocar aquilo lá de forma fidedigna e tentar chegar o mais próximo do pensamento do juiz, que me foi colocado, do magistrado. E tem uma variação de juízes, eu trabalhei com vários juízes, né? Todos, sem exceção e sem querer fazer falsos proselitismos. Todos os juízes que eu trabalhei são pessoas extremamente capacitadas,
com uma capacidade de raciocínio absurda. Eu não teria condições, realmente, eu tentei, não consegui isso no concurso. A minha vibe é outra, né? E aí eu vou chegar lá e vou explicar por quê. Bom, então na judiciário, refletindo isso que você colocou no sentido de, olha, você tem uma percepção, eu acredito do ponto de vista da técnica e trazendo aquilo que me parece o ideal, lá dos bancos acadêmicos, da prática do magistério, e você tem contato com as petições em si, você percebe que há uma certa tecnia. Não sempre, mas existe uma certa tecnia. Não sei se isso já é o reflexo da IA, né? A inteligência artificial. Você acaba tendo uma certa, uma certa inércia cognitiva, não sei uma palavra melhor, mas uma inércia no sentido de você vai pelo rumo. Né? O sujeito, a IA te traça lá um caminho e cada vez mais isso está evoluindo, né? Sim, Muito e muito. Eu acompanho o mercado, né? Da inteligência artificial, né? E enfim, Meta e companhia, né? A empresa Meta e companhia, a gente vê que hoje isso tem uma importância muito grande do ponto de vista econômico mesmo, né? Está segurando economias, né? Agora, o reflexo comportamental, ele é visto. E de forma geral. E na nossa profissão, isso não é exceção. Bom, então esse é um aspecto. Agora, abordando a questão filosófica. Então, dentro da justiça, eu tenho uma técnica que eu tenho que seguir por imperativo, vamos colocar, institucional. Quanto mais fiel eu for a essa técnica, mais bem eu estarei desempenhando o munus público pelo qual eu sou remunerado. Sim. Então, há uma espécie de ética. Na verdade, há uma ética profissional em atuar desse jeito. Então, nós fazemos assim. Agora, onde eu exerço a minha pretensão de autoria? Inclusive, eu lhe digo, você como advogado, você tem contato e está de um dos lados, né, da mesa, tem realmente a condição de perceber e de se indignar mais até do que eu. Sim. Quando e como eu me fico indignado. Realmente, eu já tive a oportunidade de assistir às audiências, né, e de secretariar audiências, né? Assisti quando eu era estagiário, quando eu Te podia lá, horas complementares. fazia, mas isso foi bem lá atrás, né? Era processo físico, posso até contar como é que foi a minha passagem pela advocacia, era outro mundo, não tem nada a ver com esse mundo Muito atual. diferente mesmo. Muito diferente. Era muito diferente mesmo. Era um negócio de você. Eu já dei umas 3 queixadas aqui. Não sei se vai ficar depois com barulho aqui. Não, Ó. ele tem uma Tem uma espuminha aqui, né? É. Tá vendo? Profissional, né? Enfim, é muito diferente. Então você tinha lá na época processos físicos, você esquentava o umbigo no balcão, né? Era mais. O negócio era mais Faber, assim, né? Uma coisa mais manual mesmo, de correria para cima e para baixo. E um volume muito menor. Porque não dava para fazer muita coisa. Você tinha que, como eu estava dizendo lá, quando eu era estagiário na Procuradoria do Estado, lá em Botucatu, né? Você fazia uma pesquisa manual, puxava o índice da Lex, o índice da RT, achava lá algumas emendas que fariam sentido para a tese do procurador, no caso era a Procuradoria do Estado, o procurador de Estado, e com essas emendas você ia procurar nas respectivas revistas e daí você transcrevia aquilo na máquina e depois no computador, né? Então não dava para você produzir tanto. Só que você se debruçava muito mais tempo em uma peça, né? E você conseguia realmente extrair uma significação maior daquilo que você estava fazendo. E essa pretensão de autoria de dar o seu... Né, aí como advogado já de dar o seu oi para o mundo, né, de deixar a sua marca, ela era bem mais evidenciada, impactante, porque você realmente se dedicava àquilo. Não que não se dedique agora, é que você demorava muito tempo para poder fazer uma peça. Uma simples peça, ela demandava um trabalho maior. Né? Essa passagem você vai recordar muito bem, foi uma das aulas de Direito do Consumidor que você estava dando. Você deu o grande exemplo do alfaiate e das grandes confecções. E elas imprimem tamanhos únicos a muitos, enquanto o alfaiate fazia na medida. E, consequentemente, né, a qualidade é diferente, porque tem a pressão de custos e tudo mais. Hoje é muito mais caro você fazer um alfaiate. Então, antigamente, poderia colocar nessa mesma visão. Por ser um trabalho mais
manual ali mesmo, de pesquisa, de esforço, né? Que precisava, a impressão era muito maior. Hoje, com essa facilidade, essa autodemanda da tecnologia, que nos proporciona, eu acho ótima essa tecnologia, não vou negar. Você acha que imprimir isso hoje é mais difícil do que era antigamente? Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, já falecido, Sepúlveda Pertence, ele dizia, e disse isso no plenário do Supremo, eu era um fanático, como é que se diz isso? Fã, né, daquele, passava na TV Justiça à noite, né, fazia a suma do plenário, acho que é uma plenárias, né, eu não sei nem como é que se fala. Eu assisti avidamente, não sei, um fã, uma palavra melhor não me surge, mas enfim, eu era viciado, assistia. Eu voltava da faculdade, fiz faculdade lá em Bauru, na IT, voltava da faculdade e ligava a televisão, e aquilo passava de madrugada, e eu assistia todo dia. E eu me lembro, o Sepúlveda Pertence, naquela época, idos de 1995, 6, 7, 8, 9, até os anos 2000, mais ou menos, que eu era um ávido, né? Telespectador, agora a palavra surgiu. Ele dizia que o trabalho do direito é artesanal, é manual, é alfaiate mesmo. E hoje, o Lênio na última coluna que ele publicou, Lênio Streck, professor Lênio Streck, ele falou distinguish, né? Desculpa, eu tô com a palavra fresca, falando que o que faz a fundamentação de uma decisão é a ratio decidendi, não é a ementa. É a razão de decidir. E a razão de decidir, ela só se faz levando em consideração o caso concreto. Você tem que, sabe, sacudir mesmo os argumentos e você tem que tirar daqueles argumentos a essência, colocar no papel, sintetizar e dar uma roupagem jurídica. Era o que o Eros Roberto Grau falava. Eu fiz uma vez uma brincadeira, custou caro, tá? Mas hoje tá mais caro ainda, mas eu fiz isso aí uma vez uma brincadeira, porque o Eros Roberto Grau, naquele livro dele, tem dois nomes, né? Depende da aplicação, interpretação. Rapaz, eu acho que esse livro é do Luiz Roberto Barroso. Vou falar o segundo nome, que é porque tenho medo dos juízes, tá? Isso eu tenho certeza que é o nome correto do livro do Eros Roberto Grau, perdão. Porque eu tenho medo dos juízes. É, porque eu tenho medo dos juízes. O primeiro eu tô achando que é interpretação e aplicação do direito, né? A edição antiga. E ele dizia o seguinte, o direito, você tem a norma jurídica, e é geral e abstrata. Sim. E você tem a norma do caso concreto. Essa é a sentença, essa é a decisão. E como é que ele exemplificava isso? Posso estar errando, porque era mais bonito a forma como ele colocava, mais poético, né? Ele dava lá o bombom Sonho de Valsa. E na época eu comprei um saco de Sonho de Valsa, levei na sala de aula e dei pra todo mundo o bombom. Falei, fica aí. Agora você não entendeu. Não existe refeição grátis, né, cara? Pois não existe refeição grátis. A próxima vez foi caindo, eu fiz uma bala e tal, porque cara, o negócio. Então, o salário do professor não era tão assim, dá pra comprar bombom toda vez, né, e tal. Mas tô brincando, gente, tô brincando. Escolinha do professor Raimundo, eu tô brincando. Tô brincando. E aí ele diz o seguinte, olha, o bombom é a lei. E você abre o bombom. Aí o pessoal abria o bombom, aquele monte de papelzinho, né, aquela folha mesmo de prateada, tá? Era o bombom mesmo, não era pasta de amendoim, não, era bombom com cacau mesmo, né? E aí, disse, olha, isso aqui é a lei interpretada. Essa aqui é o terno pronto, não prêt-à-porter, mas o terno sob medida. E a lei, ela tem que ser sob medida. A lei interpretada é a lei do caso concreto, que é a decisão fundamentada na lei, que é a lei interpretada, é aplicar o direito, tô falando para você que vou derrubar isso, aplicar o direito. Você interpreta e aplica o direito e faz justiça, né? Porque aí você, todas aquelas premissas, a ratio decidir, a razão de decidir, você evidencia isso numa sentença, numa decisão, tá? É isso que é necessário para se dizer que houve o cumprimento lá do 9811, né? Da determinação constitucional de você ter o direito de uma resposta motivada, de uma resposta coerente, de uma boa resposta do Poder Judiciário. E só fazendo um gancho com a outra pergunta que eu não respondi inteiramente, né? Aonde que eu exerço a minha pretensão de autoria? Eu falei, eu fiz aqui uma justificativa, no sentido, olha, eu atuo na justiça como técnico, como servidor público e tal, tenho premissas institucionais que eu tenho que seguir e tal. Mas você vê,
é perceptível que tenho um grande amor pelo direito e também quero deixar minha marca nesse mundo, pô. Eu faço lá na docência. E como é que você faz? Como é que o filósofo... Eu não tô falando que eu sou um filósofo, né? Eu tô tentando sê-lo um curioso do direito, né? Platão diz o seguinte, o filósofo é o seguinte, isso também dizia em aula, é o cara que fica na plateia, é o cara que está assistindo o jogo. Eu já dei esse exemplo milhares de vezes, que nem é meu, do Guilherme de Assis de Almeida, do Paulo Bittar, né? Daquele livro Filosofia do Direito. É o cara que fica na plateia, é o cara que fica na arquibancada, que não participa do jogo. E você pode ver, os pensadores, eles não atuavam diretamente na... Pensadores, eu digo, não todos, mas estou dizendo, aquele que se ocupa de estudar o fenômeno jurídico, ele relata aquilo que ele viu, reflexiona sobre aquilo e conclui. E é aquela voz que o Habermas, né, que é um filósofo que eu acho que ainda está vivo, bem velhinho, chegando aos 100 anos, ele diz o seguinte, é o cara... Também é outra alegoria que eu usava. É o cara que está lá em cima na muralha da cidade medieval. Tá todo mundo lá embaixo. Imagina uma cidade medieval, dentro da muralha, aquela concentração de mercadores, de artesãos, os soldados, né? Enfim, imagine lá um filme de sessão da tarde, né? É mais ou menos aquilo, né? Feitos de Áquila, né? Na sua época, era Feitos de Áquila, que tem lá uma cidade medieval, lá do medievo, da média Europa. E é isso, o cara tá lá em cima, na muralha, e tá chegando os bárbaros. Ele tá gritando. E ninguém tá ouvindo, tá todo mundo preocupado com as questões, porque precisa ganhar dinheiro, precisa viver, a gente precisa pagar a conta e tal. Sim. Mas esse cara é o cara que não tá participando do jogo. Isso tem um preço, tá? Por isso que eu estou dizendo que eu não sou filósofo. Porque o filósofo ele é quase que um santo, um cara que ele se descola do cotidiano, da vida cotidiana e das preocupações mais próximas, e ele transcende aquilo porque a realidade para ele só passa a ter sentido a partir daquela visão que ele tem de cima da muralha. Eventualmente ele desce, não fica só lá, porque senão ele não estaria nesse mundo, né? Estaria no outro já. Mas é um sujeito que você percebe, você falou, você deve, não, é porque é um cara um pouco descolado da realidade. Tudo bem, isso é um pouco caricato. Mas é o cara que consegue ver algo que os outros não estão vendo. E eu me lembro de um livrinho do Habermas, acho que é O Futuro da Natureza Humana, que tudo o que está acontecendo, ou de certa forma, a grande parte que está acontecendo, ele dizia na década de 90, começo da década de 90. E ele falava, isso aqui é o meu testamento. Sabe aquela história que a gente escuta e fala, não, se você cria um clone, um bebê de proveta, né? Um embrião, esse embrião ele dá-se vida a essa criança no laboratório, e você incute dentro do material genético daquela criança que ela nunca vai odiar o seu, sei lá, o seu líder, o seu monarca, o seu presidente, e ela sempre vai ter um amor incondicional. Até que ponto essa pessoa continua sendo humana do ponto de vista da autonomia, né? Porque o que fundamenta a dignidade da pessoa humana, a teoria kantiana e toda a construção humanista do direito é que você não tem instinto, né? Você, por exemplo, um cachorro ele late, ele é um cachorro. Sim. Né? O cavalo, que tem a cavalidade dele, né? Agora o humano é uma folha em branco. E você imprime a característica, claro, você tem lá uma carga genética dos seus ancestrais, mas você consegue dar... Ninguém sabe do que virá, aquele serzinho. Mas eu acho que isso é o que humano, né? Você posso colocar tudo aqui para sair desse jeito, mas ser humano, um ser pensante, né? Que é a racionalidade, né? A partir dali você vai começando a tirar suas próprias conclusões da situação. Agora você imagina ab ovo, né? Desde do nascimento, ou até antes do nascimento, você tem uma manipulação genética para a pessoa ter um determinado naipe, um viés absoluto em relação a certas ideias. Qualquer uma. Ainda mais num mundo polarizado. E aí, esse cara é humano? Até que ponto? Quando nós tivermos, né, aí o Isaac Asimov, né, o Eu, Robô, lá na década de 50. Hoje, você
vai chegar num ponto que você vai ter humanoides no sentido de ter uma capacidade volitiva e cognitiva não só superior, mas assim, inventiva até, né? Esse cara é humano, sabe? Então, isso eu tô fazendo as perguntas assim meio aleatórias, até jogando alguns fatos inusitados, só para mostrar o absurdo da situação, que um filósofo que está totalmente desconectado da realidade, ele apontou o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, que foi o primeiro cara, né, que falou dessa questão dos amigos do Facebook, né, que lá atrás, o Orkut ainda. No Orkut, sentido, né? ele começou a falar, olha, essa questão da sociedade dos amores descartáveis, não é? Ele que falou, então, é um outro filósofo. Então, esse cara é o cara que ele está fora do jogo, está observando, mas você está fora do jogo por, por vontade própria, porque é uma profissão de fé, é uma opção de vida. E ele paga um preço alto. Né? Tem vários depoimentos e, enfim, até mesmo confessionais do preço que se paga por ser só um intelectual, ainda mais no Brasil. Sim. Né? Ainda mais no Brasil. Então, a minha pretensão de autoria, não me comparo a nenhum deles, por favor, estou muito longe disso, sinceramente, né? Só sou um curioso, mas sempre o fenômeno jurídico, o estudo do direito. Eu sempre, a gente estava falando do Bito, né? Eu sempre manifestei a partir lá dos meus escritos, Sim. algumas coisas eu publico, outras não publico, a partir dos estudos, eventualmente alguns artigos científicos. Então, assim, o amor pela academia, no meu caso, é uma necessidade mesmo de Mas manifestação. aí, não é aí que é a tua impressão? Aí que você vai deixar o teu legado, É a nesse tua ponto. marca? Aí justamente. Lá eu Mas aí, sou. professor, aí uma das Perdão. coisas que a gente estava falando, né, sobre deixar sua marca, né, a advocacia como era no passado e lecionar no passado. Tá muito diferente hoje, o jeito que se leciona hoje para como era lecionado no passado. Hoje tá muito diferente. Você acha que se atribui isso o quê? A tecnologia? Falta de interesse? O que a gente pode falar hoje? Porque antigamente, para fazer direito, você tinha que suar muito. Você vai falar, nossa, até hoje, né? Você fez direito, você teve que ler tudo isso, você tem que ler bastante. A questão que eu te pergunto hoje, como professor que foi e que vai que ser professor, eu já falei para você, não é um negócio eu estou professor, não, você é professor. Ah, hoje não estou dando mais aula, mas ser professor vai carregar, você vai carregar isso para sua vida, né? Então essa é a pergunta que eu lhe faço. É o vocário, né? A vocação. É sua Dá vocação. mais trabalho do que outra coisa, né? Você tem uma vocação de professor, sim, como você falou. Fazer Eu o sou quê, professor, né? hoje eu sou Cada um professor. carrega a tua própria cruz. Eu brincava de que essa questão de pretensão autoria, eu disse que era o Clóvis do Cortella. Eu já nem lembro mais, acho que é do Cortella. É do Cortella. Do Cortella. Ele tem até um falou livro, sobre ele isso, tem né? a pretensão de autoria do Cortella, né? Mas o Clóvis de Barros, que é super irônico, ele diz: eu sou o professor amador, que faz por amor. Então, hoje eu sou Sim, ele falou literalmente um isso, professor né? amador, literalmente. Então, a vocária nesse sentido. A gente faz por amor, por vocação, tem razão. Eu acho que assim, a curiosidade genuína, nem agora, a gente está conversando aqui. Já saímos total do roteiro. Vai, Sim, você as vai dúvidas vai embora, vindo, vai vindo. eu falei para você, não Não tem dá. como Não seguir, dá. porque vai Por quê? despertando interesse. Porque a sua curiosidade, teu interesse, e não estou jogando confete, a sua face manifesta isso, é genuína. E esse caráter genuíno do aluno, ele se perdeu um pouco, né? Você está vislumbrando, eu acho que uma situação de transição, né? Num mundo que é um mundo que ele é extremamente assim metamorfo em relação a conceitos. A gente fala de pós-modernidade, hoje é o que é pós-modernidade, né? O filósofo Jung lá fala sociedade do cansaço. É muito, a gente fala, até estava conversando por alto, né? Muito informação, né? Sim, sim. E pouco conhecimento, muito ruído. Então, eu até disse para você que eu acredito que hoje o professor, ou quem que seja, o zelador do conhecimento, da verdade, de veritas, né? Cara, a gente precisa de pessoas que tenham discernimento para separar isso. Não é o censor, tá? Você faz o que você quiser. Perfeitamente. Eu sou um liberal, assim, tá no osso. Eu acho que a pessoa ela tem que ter a liberdade de falar o que ela quiser.
Até o hate speech, o discurso de ódio, eu acredito que assim, você sofre as consequências, não pode ser anônimo. Você Sim. tem que assumir o que você fala. Essa é a ideia Mas eu primordial. acredito que as pessoas só falam, que nem aquele o filme, eu sempre repeti isso também em aula, porque eu passava o trechinho do filme, né, no final, do Povo contra Larry Flynt, né, que o advogado lá, o Larry Flynt teve lá uma questão verídico, né, da revista Hustler, Sim. da revista Hustler, publicou lá uma sátira, um desenho lá de um pastor americano, ele tendo relações sexuais com a sua mãe, uma coisa extremamente asquerosa e tal, também me choca. Mas a questão é a seguinte: até onde você está disposto a aguentar para você manter coerência com aquilo que você diz? Se é liberdade, liberdade condicionada não é liberdade. Então, ele tem o direito de expressar aquela, sei lá, aquela gravura. E aí, no julgamento, dando spoiler, gente, alerta de spoilers, Vai lá, já fui, já né? foi. Na aula eu já não dava alerta, já falava, Já né? falava. Olha, o advogado disse no julgamento. É Hollywood, tá? Então façam os pesamentos necessários. Ele disse tudo isso que eu acabei de dizer. E se vem lá um sujeito e diz que você não pode fazer, fala, isso não é liberdade, pô. Então, assim, eu posso não gostar do que você diz, posso não concordar, Cercear você, não. mas você tem liberdade de falar o que você quiser. Eu sei que isso daí é lugar comum, mas é de verdade, gente. Você tem que ser coerente. Se você é um liberal, um democrata, você é um profissional do direito, você defende a justiça, você é quase que o palatino, né? Na verdade, você teria que funcionar como uma reserva moral, né? Dentro de um país que tem tanta gente que não tem possibilidade de ter uma enunciação um pouco mais aprofundada dessas questões que são determinantes para a tua vida, para os teus filhos, para a nossa coesão enquanto povo, né? Enfim, eu acho que esse caráter genuíno, original, daquilo que eu estou vendo na tua face, e, sinceramente, Ficou assim, mano, é muito bom isso. eu não vejo mais isso tanto como eu via antes. Eu acho que isso é um pouco, posso falar uma palavrinha um pouco, não. A técnica é broxante, pô. Isso é broxante. E não estou falando especificamente em relação a ninguém, estou falando do ponto de vista geral, né? Eu acho que há uma transição, sim, diferente. E aí, por que isso está acontecendo? São questões. Tem uma questão macro, a gente diz economia, né? Bottom-up, né? Você tem uma questão que é uma questão regional, você tem uma questão que é uma questão macro, uma questão mundial, ou pelo menos aqui no Brasil, né? Até que ponto a forma e a necessidade de você ensinar, levando em consideração os fundamentos daquela ciência se faz necessário, considerando a velocidade com que tudo muda. Mas esse é o ponto. No nosso caso, não. Nós não somos mais evoluídos. Eu disse isso também algumas vezes, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, que os gregos, até mesmo os romanos. Porque as reflexões que a gente vê aí nos bate-bocas, que esses programas se fazem duelos, né? Duelos de. O sujeito coloca lá o empresário contra o desempregado. Isso aí. Você vê que o nível da argumentação é muito, muito, muito superficial. São basicamente falácias da autoridade. Você não sabe o que está falando? Você não sei o que lá. São falácias da autoridade, falácias do espantalho. Você não tem uma argumentação que ela vá no cerne do problema e aponte a aporia. Quer dizer, olha, tem um contrassenso aqui que você está dizendo. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, isso é o nosso papel. Aí eu vou tentar me lembrar, mas é a teoria da argumentação. Tem lá um filósofo, meu Deus, é o Gadamer, que eu já vou me lembrar também, que ele coloca, eu me lembro que eu até falava essa questão da teoria da plateia. Você tem que convencer a plateia pela força dos seus argumentos. E você tem que estar disposto a ceder os argumentos, porque pode surgir da pessoa menos se espera, mas que está lá na plateia. Se ele está lá na plateia, ele tem uma capacidade cognitiva para... Ele tem interesse de estar lá. Ele vai de espontânea vontade, né? Absorver algo dali. Ele fala uma coisa assim que, cara, eu não pensei nisso. Comigo aconteceu nesses 20 e poucos anos, né, de sala de aula, muitas vezes.
Eu até colocava nos textos base lá, conceito provisório, Sim, que foi na sim. sala de aula e Me tal. recordo. Eu estava tentando me lembrar, ontem até, antes de ontem, que eu estava na madrugada lá lendo minhas coisinhas, eu até lembrei aqui, pô, se eu recordo, mas teve lá uma questão assim que um aluno levantou que eu falei, pô, eu não tinha pensado nisso, né? Eu não me lembro exatamente o que era, mas era sobre direito do consumidor mesmo, sabe? Na época eu direcionava direito do consumidor. Sim. E eu me lembro que eu falei, cara, você tem razão, né? E tal. Mas, por exemplo, curiosidade genuína, para você lança lá uma questão. Você pega lá o Goffredo Telles Júnior e o Miguel Reale. Eu acho de uma elegância a maneira como que eles definem o direito. Eu lembro que eu tinha um livro do Goffredo Telles Júnior, que é Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. Eu nunca mais achei esse livro. Esse livro bom, agora eu não estou vinculado diretamente a nenhuma instituição, posso falar o nome das duas ou das três, das que eu Sim, passei, né? sim. Mas eu me lembro que quando eu lecionava lá hoje União de Vale, eu era mais novo, eu estava começando lá e eu fui na biblioteca. Cara, eu lembro que tem uma prateleira, assim, não mudou, até hoje deve estar assim, né? Tem uma prateleira lá no fundo, que tinha bem no fundo, era na intersecção de duas paredes, no fundo da biblioteca, que fica na avenida lá, na Paulo Novaes. E lá tinha um livro do Goffredo. E eu fiquei, acho que por 8 anos lá, né, na faculdade. Naquele cartãozinho de empréstimo, só tinha eu. Só tinha você que pegava o Eu livro. emprestava e devolvia, emprestava e devolvia. Pra não pagar multinha. E aí, não, eu adorava aquele livro. E daí eu tentei comprar, não achei. Aí um dia eu estava lá em São Paulo, várias vezes que eu vim em São Paulo e tal, fazer uma coisa ou outra, eu ia lá no Sebo do Mendes, que fica atrás do fórum, né? Do Palácio da Justiça, né? O Sebo do Mendes é famoso. E eu pedi para ele, né? Pedi lá para um funcionário, não sei se ele estava vivo ainda e tal. E foram anos, eu sempre passava lá, né? E tal. Cara, me acharam um livro. Mas não foi esse. Foi o melhor que esse, que eu tenho. Uma edição do Direito Quântico do Goffredo Telles Júnior. Mas estou falando, e ele explicava umas coisas super interessantes, assim, por exemplo, o que é o direito? Ele dizia o seguinte: o direito é um imperativo atributivo. Nossa, que é isso, né? Vou ler de novo e vou pesquisar esse negócio. Imperativo atributivo. Eu não estou trocando as bolas. Daí o Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito. Isso é mais fácil de achar, né? Lições Preliminares de Direito e Filosofia do Direito. O que é o direito? É um imperativo autorizante. Cara, Mudou um pouco aqui. mudou. Então, atributivo é autorizante, cara. Você fala, tem o conceito de direito subjetivo e um direito objetivo que te autoriza, mas não é subjetivo, quer dizer, depende da autorização. Você não tem um direito de per si, né? Então, tá negando o conceito de direito natural. Né? Atributivo quer dizer que é seu, é inerente. A lei só reforça aquilo que já tá lá. Tá lá. E o autorizante não, ela autoriza, né? Se não autorizar, você não tem. Cara, você vê, imperativo, autorizante, atributivo. Você vai abrindo aquilo, vai saindo um monte de coisas. E a gente só começou o início da discussão. Isso que eu sinto falta, meu. Porque você fala. O negócio assim, eu falei, você vou anotar, cara, que negócio louco, vou descobrir. Então é isso aí. Que é a mesma coisa que eu sinto. É igualzinho, quando eu escuto um negócio assim do Goffredo, eu coloquei isso aí no slide, colocava e tal. A desordem é uma ordem que nós não queremos, mas é uma ordem ainda. Desordem é uma ordem, só que é uma ordem não desejada. Cara, eu falo, meu... E você vê a história do Goffredo... A gente tem até um paralelo num ditado brasileiro que fala: aqui é bagunçado, mas tem gerência. Aqui é bagunçado, mas tem gerência. Então, você tem uma desordem, né? Que para mim é uma desordem ordenada, mas é uma ordenação que não nos convém. E assim, a ordem, o direito tem tudo a ver com ordem. Daí aquele exemplo, o que é uma biblioteca? A biblioteca é um conjunto de livros ordenado, mas qual o critério de ordenação? Essa é a pergunta que você tem que responder enquanto jurista. Qual que é o teu critério de ordenação? É a justiça ou é a segurança? Mas aí entra um negócio complicado, né, professor? Até falando a justiça ou segurança. Porque assim, nós advogados... Mas são dois critérios, você pode não, colocar não, outros. Tudo bem, vamos só colocar um ponto-chave que eu vi, trazendo para o dia a dia da advocacia. Nós advogados, a gente tem que viver entre a lei, nós olhamos a lei, estudamos a lei, que seja a lei seca, né, que a turma fala, e tem o cliente, que ele vive na justiça. O cliente ele não quer saber da lei, ele quer saber do que é justo.
O advogado, então, ele vive entre a lei e a justiça. Como não se perder nesse caminho? Como profissional do direito? Como transpassar isso no sentido de que, assim, lógico que é minha profissão, eu preciso gerar algum êxito, algum resultado. Eu tenho que dar àquele que busca a justiça pelo menos o caminho a ser percorrido por ela. Então, acho que nossa profissão ela é de meio, nunca é de fim. Como não se perder nisso, professor? Porque assim, senão a gente acaba pegando as dores do que de fato só quer a justiça, mas a gente está atrelado à legislação. Essa discussão, eu acho que o Dorg fez o Justice in Robs. Não estou lembrando em português o título, né? Mas é Justice in Robs. E é uma questão de princípio. Princípio. O Princípio. livro chama uma questão de princípio. Falamos de moral aqui também, inclusive. Que é justamente isso, né? Você tem um... E é assim, a lei em si, né? A gente falava assim do conceito extra lex e introjuris, acho que é intrajuris, quer dizer, você tem a lei, mas não só a lei, você tem o conceito de direito, né? Juris, não sei não justiça, mas justamente de direito, né? De fenômeno jurídico, maior do que a lei, né? Mas a lei, ela é a expressão, vamos colocar assim, a expressão de coerência naquilo que faz sentido a um povo. Não como deve ser, mas como é. E aí o deontológico, né, é como deveria ser. Então você tem a lei para disciplinar, né, uma atividade a partir de um princípio orientador que tenha a ver com aquilo que é significativo para aquela nação, né, para aquele... Aí a gente pode pegar a palavra Estado, né? O Estado é muito importante para o direito, né, porque é a fonte primária do direito. E o fenômeno jurídico, eu falei direito propositalmente, ele é maior do que o Estado em si, né? Porque aí você vai evocar o conceito de direito natural, né? Eu estou lendo um livro do jurista que eu adoro também, o José Pedro Galvão de Souza. E ele tem um livro que ele discute justamente isso. Você não pode aplicar os critérios que definem o direito positivo, o positivismo jurídico, né? Que é a significação máxima do direito que nós temos hoje, para definir o que é o direito natural. Então, você tem lá aquela questão de você ter princípios anteriores e superiores que norteiam a aplicação da norma. E se você tiver uma maneira de entender, né? Mas são princípios gerais, princípios que são muito gerais e muito próprios daquilo que é a significação de ser humano. E tem algumas, assim, ideias, né? O Dworkin coloca, por exemplo, que você não tem como relativizar. Por exemplo, eu acho que esse exemplo que ele dá, porque é um exemplo meio cruel, assim, trágico. Como é que você vai justificar a tortura de um recém-nascido? Injustificável. Não tem. Então, isso é absoluto, entendeu? Isso é uma premissa de verdade que não tem como se relativizar. E é claro, né? Um outro livro de ética prática, eu até falei para você na outra conversa, agora que eu já não estou lembrando do nome. É um livro que eu sempre gostei sempre estou relendo esse livro, né? Mas ele fala, e eu também já dei esse exemplo, tudo aqui não é nada original, tá? É tudo que eu li em algum lugar, você quer chegar mais longe, tem que subir no ombro de gigantes, né? Então, como eu sou nanico, tem que subir lá. Então, é exatamente isso, essa é a ideia. Assim como eu estou fazendo agora. Mas você vê que eu estou plagiando aqui, só que eu tô dando as fontes, né? Plágio porque eu tô dando as fontes, seguindo né? o caminho aqui. Contrafação, eu dizia, quando eu fazia parte de banco, era contrafação, não pode, tem que falar as fontes e tal. E a questão era a seguinte, acho que eram dois povos, e os gregos, os persas, enfim, eu não me lembro exatamente, mas enfim, um desses povos, eles comiam. O sujeito falecia, os seus ancestrais, e eles eram devorados, antropófagos. Sim. E tal. E o outro povo, ele fazia a cremação. Pô, e um dizia que o que cada um fazia em relação aos seus pais e avós era um absurdo. Então, essa é a crença. Né? Essa é a crença. Agora, o valor por trás da crença, que é o ponto. Qual que é o valor por trás da crença? Tanto os que cremavam quanto os que se alimentavam, né? Eles tinham uma noção de louvar os ancestrais. Então, o valor era o mesmo, que era a respeitabilidade, porque o sujeito ele cremava, fazia uma cerimônia lá,
enfim, de louvor. E quando ele administrava, né, os restos mortais como o alimento, não é no sentido de se alimentar, de se nutrir, é no sentido de absorver as características dos seus ancestrais, São né? os costumes, né? Justamente, mas você tem o valor por trás do Os costume, costumes. né? E o direito em si, ele tem esse contexto que tem a ver com moral. Sim. Eu me lembro de um outro exemplo, que também não é meu, é de um penalista, da placa. Lembra-se da placa? Que você dava sempre exemplo que a placa estava na praia, e aí a pessoa, década de 40 lá, a placa dizia proibido entrar vestido, né? E a pessoa, o casalzinho que estava lá na praia, tirava lá o maiô, né? Ou colocava o maiô, aqueles maiôs da época e tal, né? E entrava na praia. E a mesma placa ficou lá na década de 70, daí evocava sempre o movimento hippie. E o casal, né, riponga, entrava lá e lia proibido entrar vestido. Todo mundo entrava pelado, porque a significação para aquela época era nu, né? Então, o direito tem a ver com isso. Essa leitura social, de onde surgiu e qual a aplicação prática naquela sociedade, esse conceito que eu acho também essencial para que você não se perca Mas aí não se na aplicação da perder lei. a moralidade, a ética. Como que a gente pode advogar hoje sem negociar a nossa consciência? Então, Porque pois assim, é. tudo é negociável e a depender da situação, do caso em concreto do direito, há uma necessidade de uma negociação. Até que ponto eu estou disposto a passar da minha consciência para entrar nesse ramo? E aí, quais são as origens e os fundamentos que perfazem tudo isso para que eu não adentre nisso? É possível hoje puramente advogar sem negociar sua moral, sua ética? Até o limite existe para você a partir do tribunal da sua consciência, né? Como que você vai se julgar no espelho? Você olha e aquele ser humano que você vislumbra no reflexo do espelho da sua casa, ele te causa repulsa ou ele te causa afeição? Aí você vai ter uma dimensão de quanto você foi a mais dessa deadline aí, Essa, essa, né? Desse essa, limite. essa colocação sua, eu vi Cortella uma vez, ele fala Justamente. assim: Pode ter certeza. aquilo que você tem vergonha de falar que fez, você não deve fazer. E aquilo que você pode falar para qualquer um, você fazer. Mas nem tudo que eu quero eu posso fazer, e nem tudo que eu posso fazer eu devo fazer. É nesse sentido, então a gente pode. Filosofia de São Paulo Apóstolo, né? No sentido de você pode tudo, mas nem tudo te convém. Ou o mito do anel de Gizes, né? O que você faz quando você está invisível. Se você não tem nenhuma amarra social, o que você faz? Qual o seu limite? Você pode tudo, Deus está morto. Essa premissa ética e tal, o direito não alcança. Nosso questionamento é esse. Se você tem um direito, ele simplesmente é um direito dogmático, da ritualística, ou pragmático, no sentido de atingir o fim, independentemente dos meios utilizados, você se afasta dessa premissa ética e você, enfim, você perde a sua identidade. O Mark Mason, isso não tem nada a ver com direito, né? Daquele livro Aperte o Botão do... Foda-se. Pois é, ele fala dessa questão. Ele, que é um livro vamos falar assim, de boutique, assim, né? Sim. Ele coloca, é muito difícil você sobreviver num mundo se você não tem uma bússola moral, né? E às vezes é muito difícil você mudar essa bússola moral, porque a moral muda, né? Mas essa ética intrínseca que é a verdade que eu estava falando lá no comecinho daqui da nossa conversa, né? Você ter a coragem... Porque você pode falar que você é coerente quando você toma uma decisão que você vai perder alguma coisa. Aí você fala, não, realmente. Porque assim, você toma uma decisão que você vai ganhar, é fácil. Mas quando você... Isso quem me disse foi um juiz federal, que eu estou devendo uma visita, e uma pessoa que me ensinou muito, né? Que é juiz federal lá em Jaú, o doutor Tiago Bittencourt. Ele disse isso numa conversa nossa aí, de aula no japonês e tal, aí batendo papo sobre isso. Ele falou assim, ele que me disse, nunca esqueci. E muito mais novo do que eu, mas tem uma vivência assim, moral absurda, né? E ele é formado em filosofia e tal, ele dizia, quando você perde uma coisa em nome da verdade, aí você é coerente.
Agora, até que ponto você está disposto? Por isso que eu disse, até que ponto você está disposto a sacrificar ou se sacrificar em nome da verdade? Porque ela cobra um preço, né? Professor, o senhor falou de verdade e eu quero fazer uma pergunta. é, Eu li esses dias e eu quero saber o que você acha disso. Nossa, termina a base agora. Falei, vamos colocar em maus lençóis Não, não, aqui, não, né? não, Eu não, sou humano não, igual não. A você gente aí, tamo junto, tá falando de verdade. tamo junto. Estamos falando sobre a ética, moral e a verdade, né? Quando a verdade não ajuda ninguém e a mentira pode ajudar, aí eu posso me excusar da verdade e propagar uma mentira? Esse é o paradoxo da menina no sótão, né? Esse é o paradoxo o, o Hegel, acho que falava pro Kant, professor, não seja tão rigoroso assim com os seus alunos e tal, né? É aquela história da Anne Frank, né? Do soldado nazista na tua porta, e aí ele Escolha de pergunta, né? Sofia. Da escolha de Sofia é pior, né? É. A escolha de Sofia a gente colocava em classe, a gente já chega Sim, lá, sim. né? Quem você escolhe, né? O filho ou a filha, e qual o critério, né? Não tem escolha, né? Vai todo mundo morrer, não tem jeito, né? Porque não tem valor, né? Aliás, não tem preço, se eles têm valor. Mas essa questão da a escolha em si também é um dilema ético pesado. Desses do Michael Sandel lá, que ele coloca The Right Thing to Do lá no livro e no curso, né? Que esse curso a gente assiste no YouTube e tal, já tá. Professor de Harvard de filosofia, que ele coloca essas questões morais pesadas, né? Que a gente fica pensando, nossa, o que eu faço? A escolha de Sofia é uma delas, por isso que se chama escolha de Sofia, né? E a outra é a paradoxo, como você colocou agora, o paradoxo da menina. Não só ter o minto, porque você fala a verdade, a menina morre. Isso morre. Ela morre. Então nem sempre a verdade é o melhor caminho, né? Mas aí que é o ponto, né? Como saber, como dosar, qual é o Rapaz, tirou momento? as palavras da minha boca. É isso aí. Como saber e como dosar? Eu também não sei, estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. O que eu dizia, e hoje com muito mais verdade, porque assim, a gente está dentro de um campo, eu vou fazer uma pequena. Vou virar um pouco a página aqui, né? Só para a gente tentar ser um pouco mais provocativo. Então, estávamos lá estudando direito e tal. E aí começamos a tomar contato com a psicologia comportamental, por conta dessa questão mesmo da economia e tal. Aí começamos a conhecer o professor, o psicólogo Morgan Housel, né? Que tem o livro Psicologia Financeira, o Taleb, o Nicholas Taleb, né? Que é a questão do cisne negro. E algumas questões começaram. Eu até falei hoje lá na justiça. Achei que tivesse falado aqui, mas falei o Eric Aronson, né? Que é mais conhecido, o animal social. O Kahneman, né? Rápido e devagar. E aí você começa a perceber o seguinte, né? Puxa vida, a premissa da racionalidade não é tão racional assim. E nós somos conduzidos pelo subconsciente, pelos vieses, o viés do egocentrismo, o viés da confirmação, esse é o pior, que tem a ver com a nossa bússola moral, né? E o Taleb ele sempre coloca isso, fala assim, você só enxerga, e ele tem uma parábola, esse ele coloca no livro que chama Iludidos pelo Acaso, que é a biblioteca de Humberto Eco, que ele fala assim, a grande questão dos limites do conhecimento do Humberto Eco não são os livros que ele leu, são os livros que ele não leu. E o Wittgenstein ele falava, né, o limite do meu conhecimento é o limite da minha linguagem, né? Os idiomas que eu não falo, né, eu tô batendo isso aqui toda hora, vou puxar para cá. Assim, pronto. Pois é, o cara se empolga. Os idiomas que eu não falo é o que limitam o meu conhecimento do mundo, né? Então, assim, aquilo que eu ignoro é o que vai me derrubar. Então, a nossa ideia de conhecimento, de colocação, na verdade até de autodescrição. Eu disse assim, olha, você tem um direcionamento da filosofia, ela te aponta um caminho. Mas essa certeza que parece-me que você tem, pelo menos em relação ao que eu refleti, né, a partir dos estudos do direito e da base filosófica, ela não é tão certa assim, porque o subconsciente ele tem um imperativo muito potente, né? Até a nossa definição do que é
diretamente consciente, no sentido de você volitivamente definir aquilo como, olha, eu conscientemente decidi, essa é a expressão da minha vontade. Não, às vezes não, às vezes pode ser um viés de confirmação. Ah, mas como é que eu faço agora? Eu dizia, nós não temos o direito de sermos ingênuos. Principalmente nós que somos, digo, no caso assim, eu sou servidor, né? Eu já tenho uma admiração profunda porque sou advogado. Sua responsabilidade é maior do que a minha. Não que a minha não seja, mas é que é um tipo de atividade em que você tem uma base institucional muito forte e que a decisão final não está nas minhas mãos. E o advogado que define a jurisprudência, ele que Sim. faz a introdução do caso. Eu me lembro que um outro juiz também dizia isso. Acho que era o Dr. Rodney, dizia assim, o Dr. Rodney foi me lembrando, você tem que aprender a pedir, né? Tem que aprender a pedir. Então, essa consciência de si, do mundo, ela tem que estar bem espelhada, né? Ela tem que estar bem... na verdade, na verdade, você tem que perceber, que nem aquela história do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Agora, aquele cara que sabe que não sabe, é legal. O que não sabe, e o que acha que sabe, esse é pior. Esses são os piores, né? O que não sabe está na ignorância. O que acha que sabe, ele está na dúvida, no limiar, né? E o que sabe que não sabe, eles têm consciência da finitude, da limitação de ser humano, da condição humana, né? Em si. Então, eu virei a página para dizer por que a paixão por esse outro ramo do conhecimento que tem tudo a ver com o direito no aspecto sociológico, né? O Franco Montoro, que ele falou com o Montoro de filosofia do direito. Aí estou fazendo uma premissa também na biblioteca da UniFSP. Na biblioteca da UniFSP, esses livros estavam escondidos na primeira prateleira, no segundo, você passava lá a primeira, na terceira prateleira, assim, no alto, um monte de livro de filosofia, perdido lá os livros. Eu fiquei anos lá também. Só o seu nome esse é lá. do Franco Montoro, é um verdinho, deve estar lá até hoje, né? Porque nem impressa só eu. No Agora mesmo não tô mais, lugar tava lá. tá lá. E é um livro assim que ele abriu muitas páginas assim na minha cabeça em relação a essa noção do aspecto sociológico do direito, né? Ele dizia, eu não vou lembrar, mas fazer uma sobreposição, eu só me lembro de uma que é importante, né? Outras são, mas é o que me recorda agora. Quer dizer, o direito ele tem um aspecto de luta, né? Você tem sempre um confronto intrínseco, né? Então, assim, aquele aspecto do direito como conjunto de normas fechado, coeso e harmônico, ele é um sistema de pensamento. Mas, na verdade, o direito ele transcende, né, essa concepção, que é uma concepção importante, o direito enquanto sistema, né, de se pensar. Perfeito, bem kelseniana e tal. Mas, do ponto de vista da sociologia, e aí eu falei da psicologia comportamental, tem a ver, né, esse livro do Aronson, ele fala diferente, ele fala psicologia social, né? Que é a mesma coisa, mas que é um livro mais antigo, da década de 70, é uma psicologia social. É fundamental para você entender o direito. Porque o direito ele é o reflexo da nossa condição humana, então ele é imperfeito. Essa é uma coisa, né, professor, que você está falando assim, a importância de você ler os bons livros, os bons autores e a filosofia do direito tão precoce na graduação. Trazendo isso para a didática das aulas de hoje em dia, os alunos, pelo que eu entendo, a filosofia vai acompanhar o direito ad eterno, se puder dizer. Mas o que eu percebo hoje dentro da faculdade, eu fui aluno, você foi professor, então vou dar a visão. Eu tenho uma biblioteca riquíssima, igual você acabou de falar. Mas eu preciso tirar nota. Então, o que eu acho? Será que compensa eu ir lá fazer meu trabalhinho de, sei lá, vou falar um direito previdenciário, ou eu pegar um livro de filosofia junto com o direito previdenciário para tentar entender alguma coisa? Porque dentro do mundo acadêmico, dentro da faculdade, eu desconheço de toda a minha trajetória um aluno, eu falo isso por mim mesmo, eu não ia pegar livro de filosofia para estudar. Comecei a pegar, eu sempre gostei, mas não era assim. Eu desconheço um aluno que fala assim, pô, vou estudar para a prova de direito de processo civil, mas eu vou dar uma olhada nesse livro de filosofia do direito. Porque não tem espaço, né? Você não tem, porque é um pragmatismo que ele é plenamente justificável. Mas daí eu vou ter que fazer uma ressalva. Não em relação ao que você disse, que eu concordo plenamente. Minha filha está fazendo direito lá em Botucatu.
e tá no primeiro ano e tal, e ela gosta muito de ler e tal, e acho que herdou essa coisa nerd do pai, né? Então ela tem essa coisa de ficar indo para os outros caminhos, né? Parar lá e falar, ó, Volta foca aqui, aqui, volta aqui. volta aqui, porque senão você vai se perder. Não fazendo uma crítica, né, em absoluto a nenhuma instituição. Né? Eu tenho as melhores lembranças, e faço questão de frisar porque é verdade. Sim. Né? E pretendo um dia retornar, não sei de que forma, enfim. Mas eu tenho realmente consideração e gratidão por tudo que eu vivi nessa vida acadêmica, né? E pretendo viver, porque eu não estou morto ainda, Sim, quero sim. continuar pedalando aí. Mas talvez seja a hora, porque a gente tem visto isso em relação às abordagens, né? Não só do fenômeno jurídico, mas dessas questões relacionadas à inovação, à mudança do método de avaliação. Você tem que ter, eu tenho visto, é que eu não quero ficar fazendo propaganda, enfim, porque acho que não seria o caso, inoportuno, mas eu tenho visto outras instituições de ensino, não, nesse caso, nem só do direito, talvez mais voltadas mesmo para a questão das finanças, assim, né? Que você tem uma abordagem, sabe, meio MIT, Massachusetts Institute, Universidade de Columbia, em que você tem umas brainstorms, né, e uma maneira de você, como a gente fazia no mestrado, você pega lá um livro, você faz uma leitura, uma elucidação daquilo, e depois você vai ventilar aquelas ideias e você vai ter uma aplicação prática Sim. daquilo, entendeu? Eu tomei contato com uma instituição, até fui lá visitar. Na verdade, não entrei, né? Passei lá uma instituição Faria Limer, né? Em que você tem a questão até meu sogro me mostrou esse vídeo. E não foi essa instituição em si, né? Vou deixar essa ressalva, não falar, você tá mentindo, né? Mas eu fiz a colagem imediatamente quando me mostrou. Eu falei, olha, eu vi isso daí e tal. O sujeito, ele abre uma empresa. Então, assim, bem, mas eu sou da área de direito. Beleza, mas você tem o escritório de prática jurídica e você tem a possibilidade de você, talvez, inovar naquilo que é adstrito ao seu métier. Porque você tem que ter uma vida acadêmica no sentido de você ter uma repercussão social. E não só social, você tem que ter um desenvolvimento que te propicie um crescimento enquanto pessoa, ser humano e profissional, porque isso vai refletir uma coisa não é dependente da outra. Agora, se você tem que tirar nota no método avaliativo, que ele reflete uma condição existencial daquele dia, daquele momento, e que é uma forma de você lidar com o conhecimento, que ele leva em consideração aquilo que você conseguiu memorizar dentro de uma premissa descritiva, né, sem a sua participação efetiva. Você fica sentado e o professor, porque alumni, falta de luz, o professor ele faz uma aula, como é que se chama isso aí? Aula paraninfo, tem um nome, que é a aula expositiva, né? É, enfim, tem lá um nome pomposo. E você participa, posso perguntar tudo? Sim, mas há que haver um processo de protagonismo. Agora, tudo bem, vamos dividir as culpas aí. É que a gente falou, o perfil é diferente e tudo mais. Talvez tenha que fazer uma dosagem no sentido de quem tem o perfil adequado, e isso tem um custo. São entidades que precisam, enfim, tem uma questão de custo financeiro. Sim, Ninguém sim. aqui, hoje no Brasil, poxa vida, né? Não tá fácil. Não está fácil. Os empreendedores da educação, né? E não só da educação, mas de todos os empreendedores, eles pagam um preço altíssimo para se empreender no Brasil. Então, estamos fazendo as ressalvas, não é assim tão Sim, fácil. sim. Agora, me parece, do ponto de vista do aluno, e essa questão da didática em si, talvez um sopesamento, né? Na medida em que você possa, como você falou, possa ter uma leitura que seja não tão cartesiana. Né? Que eu consiga fazer essa conjugação e que isso seja validado no meu processo de aferição daquilo que eu consegui aurir, né? De crescimento. Porque eu tenho que mostrar, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar, sempre eu tenho que entregar. Mas você tem uma avaliação que ela é mais eficiente. Porque eu concordo, da forma como está, eu também faria a mesma coisa. Eu vou focar na nota. Sim. Eu preciso tirar nota. Se eu não passo, depois eu corro atrás do prejuízo. Mas você tem um prejuízo pedagógico. Agora, vamos levar em consideração também a seguinte questão, né? Eu lembro uma vez, fiz um curso, nossa, meu Deus, do professor Alisson Mascaro. Tá meio fora de moda, mas o professor Alisson Mascaro, eu me lembro, professor de filosofia da USP. Ele tinha um curso gravado no Spotify.
tem o livro dele também, eu usei muita coisa do Alisson Mascaro, mas ele falava assim, você está na minha aula, eu pressuponho que você tem uma igualdade em relação a todos aqueles que adentraram essa sala de aula, porque a pressuposição do vestibular e do processo de admissão da faculdade te coloca na mesma linha. Então, eu tenho que fazer uma avaliação que reflita justamente aquela nota de 0 a 10. E o critério é um critério quantitativo. Eu não vou levar em consideração se você, sei lá, perdeu a mãe com câncer naquele momento, ou se você está sem dinheiro, ou se tem comida em casa ou não tem, porque quando você entra na sala de aula, você é igual. Então, você tem uma certa injustiça no sentido da aferição em si. E aí é aquela história do mindset de transformação. Isso, nos últimos anos, eu sempre definia, sempre refrisava, reforçava. O mindset, aquilo não te define. Aquilo lá é o retrato, é a fotografia de um momento específico. O que te define é o filme, é a resiliência, é o processo ao longo dos 5 anos. Mas tem que ter espaço para isso. Tudo bem, não estou instigando ninguém a abandonar a faculdade, mas é o exemplo prático, né? O Bill Gates, ele deixou Harvard em 75 e fundou a Microsoft, porque ele tinha convicção em relação àquilo que ele queria. E tudo bem, vamos depois ler a historinha do Bill Gates lá no livro Psicologia Financeira do Morgan Housel, que ele conta a questão de sucessões de sortes, né? De ocorrências que moldaram o caminho dele e que fizeram que, não só por isso, mas também por isso, né? Ninguém tem sucesso sozinho, Sim. né? Eu acredito que sim, nada é definitivo e nada está formado. O que eu acredito que é o seguinte, você tem que ser coerente com aquilo que com a sua vocação. Agora, tem um imperativo econômico? Tem. Tem um imperativo econômico, a gente tem que ser prático, né? No entanto, a gente tem que sempre buscar concretizar a pretensão de autoria, porque senão você chega nessa idade que eu estou agora e você pensa, nossa, o que será que eu fiz da minha vida? E isso está sendo diagnosticado por algumas psicólogas, homens de 45, 50 anos, que não vê sentido mais naquilo que eles fizeram, que fazem. E parece que está aumentando essa falta de sentido nas coisas, né? Sim. Então, eu acredito que tanto para um lado como para o outro, sim, pode sim, sem problema algum. Sim, porque mindset transformação é justamente, o foco não é naquilo que você já foi, mas naquilo que você pode ser, né? A transformação é o foco, né? Entendi. Professor, então, para a gente encaminhar aqui para os finais, eu queria te fazer uma pergunta que essa aqui eu planejei e sem script, sem nada. Depois do tema, a gente falou do pensamento, você deu aula, você é professor, falamos do direito. Depois de pensar, ensinar e viver o direito, o que ainda o senhor acredita nele? No direito, olha... O que ainda faz você acreditar nele? Então, Porque assim, falamos aqui há pouco atrás, não vou falar de novo, vivemos em tempos conturbados onde temos que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, principalmente em relação ao direito. Mediante isso, você pensa, bom filósofo, estuda pra caramba, leciona muito, tá na área. Por que você ainda acredita no direito? Eu acredito que assim, o direito, a necessidade de entender, a gente fala do direito, né? Mas eu gosto de colocar o fenômeno jurídico porque é tudo aquilo que diz respeito, né? A essa grande questão que você colocou agora, né? O que nos faz, nos mantém unidos, o que nos faz obedecer uma ordem, né, de imperativos que você tem um elemento coercitivo do direito, mas todo mundo sabe que isso não funciona adequadamente. Qual é essa convicção que faz com que nós tenhamos, né, fé e, puxa vida, esperança e que nos desperte tanta curiosidade, que nos desperte tanto, como é que eu vou colocar assim, uma certa indignação, né? Uma curiosidade acachapante, eu não sei um termo melhor que isso, né? Mas que continua a nos instigar, a questionar e questionar e questionar. O que nos faz, o que nos motiva a ter essa convicção em relação àquilo que é certo, aquilo que é errado. O que é essa pretensão, não autoral, mas de justiça? O que é a justiça? Eu acredito, cara, não sei, talvez seja aquela história, né? Você tá apaixonado, né?
Eu continuo apaixonado pelo direito, então você não vê os defeitos, né? Você só vê a coisa boa, né? Porque eu tô falando, mas assim, você quer parar de estudar? Não, não quero. Quero continuar. Tô com o Halls aqui na minha bolsa, vou continuar lendo o Halls, né? Eu acredito que é vocação, cara. É vocação, é paixão mesmo. Porque não tem nada a ver com um pragmatismo utilitarista, assim, no sentido, não, puta, cara, isso aqui dá dinheiro, vou ficar nisso aqui mesmo. Não, é como você falou, uma indagação visceral, de alma. Pô, como é que eu vou ser no caso, né? No caso, seria, como é que eu vou manejar essa... Como é que eu vou ser um professor melhor, sei lá? No caso, como é que eu vou ser um advogado melhor? Como é que eu vou ser um servidor melhor? É o eterno questionamento. Mas você fala, mas isso aqui não tem sentido, tô enxugando gelo. É verdade, mas você volta. Sabe, aquela história, você continua apaixonado. E eu acho que é uma coisa mesmo de vocação, não tem outra explicação para dizer. Porque é uma motivação emocional. Porque você tem... Cara, a palavra é essa. O Roberto Freire lá atrás, né? O escritor dizia, sem tesão na solução tem um livro. É tesão pelo direito, cara. É tesão mesmo. Você tá apaixonado por aquilo. Você acorda e vai dormir pensando nessa pauta. Essa pauta, ela povoa a tua vida. Eu falo para o senhor, curto tal a questão da economia, do mercado financeiro, tô ganhando dinheiro com isso e tal. Realmente. Curto pra caramba. Mas o direito tá por trás de tudo. Vou lá, a debenture. Vou criar uma debenture. Como é que funciona a estrutura econômica, mas a base jurídica de uma entidade econômica? Tudo. Você fala, não, isso aqui tem a ver com o direito. Nossa, isso aqui... Essa história do cálculo econômico que eu falei para você, é o princípio do liberalismo que o Mises escreveu, mas tem o Bruno Leone, que é um cara lá... O direito é vivo e está em todo lugar. O direito é vivo, cara. Tem essa história, o direito é vivo. Ele sabe, ele é humano. Porque o direito, a gente falava assim, olha, o Estado não existe. O direito é uma criação, não é? Humana. E o Val Harari, ele fala da questão lá do Homo sapiens, né? da linguagem como elemento de coesão. E o elemento de trabalho, né? O elemento identificador do direito é a linguagem. Então, assim, direito, linguagem, ser humano... Só que tem essa percepção da necessidade, essa percepção esse protagonismo, eu acho que é paixão. Porque não é todo mundo que tem cada um tem a sua, né? Mas eu falo, é vocação e é tesão mesmo pelo direito. Então eu continuo, tenho interesse por essas questões, continuo lendo lá o Conjuro da Vida. Né? Professor, agora sim, uma pergunta de cunho profissional mesmo. O que faz um professor querer continuar sendo professor? É aquela história, né, cara? Isso é muito... por amor, é paixão, é que nem é vocação. É a paixão. É vocação. Vocare, chamado. Você nasce com essa... Eu me lembro que o Djavan, né, uma entrevista aí há pouco tempo, o Djavan até pode de rico, né, meu? Fui lá uma vez em Alagoas, vi a casa dele, o cara... Esse tem bastante dinheiro. Cara. E ele falou isso, ele falou, eu componho não é porque eu quero, é porque eu preciso. Então é a mesma coisa, eu tenho que escrever sobre esses temas, eu tenho que me expressar. A gente está conversando isso aqui hoje sobre isso, é um prazer. É uma coisa que vivifica, né? Que dá sentido à vida de estar vivendo. Né? É só isso? Não, não é só isso, mas é a minha grande vocação. Eu posso viver da minha vocação? Nem sempre. Talvez eu precise realmente de uma profissão, de um meio de vida, né? De um make business, né? Porque a gente fala ganhar, não é ganha, você make, você faz dinheiro. Sim, né? Os americanos estão sendo make business. E talvez isso esteja afastado, mas você tem que desenvolver uma aptidão que você faz melhor do que o outro, daí você vai ganhar dinheiro. Não necessariamente. Não funciona assim. Tem um acaso, né? Por isso que eu digo, Taleb é iludidos pelo acaso. Mas agora, a vocação você não nega. A sua vocação pode ser, inclusive, um hobby. Que eu estou dizendo a você, olha, você falou da história, continuo professor, talvez no sentido de falar, né? No sentido de tentar ensinar, né? E de aprender. Porque realmente o tesão do professor é o que eu acabei de dizer. Cara, vamos falar, vamos tentar entender o que é imperativo atributivo, o que é imperativo autorizante. Eu fiquei curioso. Então, assim, para mim a significação é essa. Meu sonho, acho que uma época eu até fiz, chegar no bar, tomar uma cerveja com o aluno, a gente ficava discutindo. Teve uma época que eu até fiz, com uns colegas, a gente ia lá no Bar São Paulo e ficava batendo um papo. A época, o sujeito se lembra. A época boa. Então, pois é esse negócio. Você toma um café, uma cerveja, vai lá no Bisunga bater
Transpassa. E você continua falando de uma pauta comum, né? E que eu disse a você, essa curiosidade genuína, essa é a motivação do professor. Você vê no olho do cara. Eu tô vendo aqui, isso que me motiva. Não é no sentido de eu me colocar como superior a ninguém, é no sentido de eu estar entre iguais. Eu tô te reconhecendo como meu igual naquilo que eu amo. E tem aquele filme, desculpa, cara, Transdisciplinariedade, cultura isso aí pop, mesmo. né? Aquele filme O Segredo de Seus Olhos, lembra? O Segredo dos Seus Olhos? Segredo dos seus olhos. Que o Darim, né? Eu não assisti, mas eu já ouvi falar desse filme. Maravilhoso esse filme. Não a versão americana, a versão argentina mesmo. Um filme lindo. E ele descobriu. Pô, vou ter que dar um spoiler, cara. Você vai assistir, mas Eu eu vou vou assistir, falar velho. só isso. Só isso. Ele descobriu o assassino porque o companheiro lá do Darim, é um barato aquele cara. O velhinho, ele falou assim: o seu coração está próximo daquilo que você ama. E o cara lá, o assassino, ele era apaixonado pelo Boca Juniors. Né? O Boca Juniors, que era aquele argentino. Que Sim, era, sim. e descobriu o cara no estádio. O cara estava sendo procurado pela polícia e estava assistindo o jogo do time do coração dele que ele não conseguia deixar. Assim, ele tá apaixonado, é a mesma coisa. O teu coração está perto daquilo que você ama. Você não se afasta daquilo que você ama. Não interessa quanta porrada você vai tomar, mas você vai continuar lá, porque é aquilo que te faz se sentir vivo. É bem isso. Então eu tô vendo, tô me reconhecendo como igual você naquilo que eu amo. Você ama uma coisa, né? A discutir sobre direito, falar sobre direito, sobre justiça, essa pauta nossa aqui. Eu acho isso fantástico. Direito não é só uma coisa, é muita coisa. Mas a gente se identifica, a gente consegue entender as nuances daquilo que nós estamos falando. E quando uma outra pessoa que, sei lá, o cara curte, não sei, sei lá, arquitetura, né? Ou qualquer outra coisa, né? Literatura é meio comum, né? Porque a gente também é das palavras. Mas, não sei, física quântica. É uma pegada mais complexa do que... A gente até conversa e tal, né? Mas desenrola, chega uma hora que não vai mais. Chega num ponto que não vai mais, entendeu? Então, é bem isso. Vocês têm... E quem está lá, a priori, tem essa... Pelo menos assim, a gente via essa curiosidade. Espero continuar vendo essa curiosidade genuína. Toda a questão institucional, né? Toda a questão, acho que não sei se a gente falou isso, mas eu estava falando dos estagiários, acho que lá, a questão da nota, a questão do currículo, a questão do conteúdo programático, é necessário para você demonstrar isso, você ter lá o seu diploma. Mas o que fica, o que remanesce é esse papo. É isso que eu acredito, pelo menos para mim, é o que mantém acesa essa chama, né? Você fantástico. ter isso, né? Se num dia faltar, o Fernando Pessoa dizia, você passa a ser um cadáver adiado, porque você não tem essa coisa do entusiasmo. Entusiasmo é ter Deus dentro de si, né? É o entusiasmo. E eu acho fantástico porque a gente tem aquele ditado, né? Quem divide multiplica, né? Então, o conhecimento tá aí para ser dividido. Né? Não é escasso, ele só aumenta, né? Não sei qual filósofo, acho que não sei se foi o Karnal ou o Cortella, eu estava assistindo, ele falou da parábola da vela. Quando um vem com uma vela acesa, quando apagada, quando você dá a sua chama para o outro, você não fica sem luz, você deixa o ambiente mais iluminado. Perfeito, acho que essa daí perfeito, é a ideia de um professor, né? Justamente, você dissemina o conhecimento e a questão do Mário Quintana, né? Mestre é aquele que ensina, mas de repente aprende, né? E é isso, você... Cara, eu vou falar a última coisa. É bem assim, ó, você tá indo lecionar e você tá cansado pra caramba. Você já teve que é à noite, né? Só que você... Eu continuo ainda com essa história toda, vou continuar até quando? O último dia de vida, né? Essa tesão mesmo de você estar nesse ambiente, mas você nunca sabe o que vai acontecer. Tem dia que é muito top, mas é top mesmo. Você volta pra casa, você sai vibrando. Adrenalina, vou dormir 3 horas da manhã. E tem dia que é uma merda, tem dia que não dá nada certo, entendeu? Então, essa possibilidade de acontecer tudo. Mas eu digo assim, da sala de aula, de lecionar, a palestra não sabe o que vai acontecer. O Henry Fonda, o pai da Jane Fonda, ele já morreu faz muito tempo, né? Ele teve lá uma entrevista dele, ele estava bem velhinho, na década de 70. E ele falava que toda vez que ele ia atuar, ele passava mal. Ele vomitava, ele falava assim, você tá acostumado, você faz isso. Cara, toda vez, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não vomitava antes da aula, pode ficar tranquilo, mas assim, eu ficava nervoso.
Os alunos falam, você fica nervoso? Você vai na frente? Não, você fica nervoso. Tava Você nervoso, professor? toda a aula, todas as aulas, do começo até a última, você faz... eu, pelo menos, você vai nervoso. Eu acho que todos passam. Aí você entra lá, tal, a coisa vai. E mesmo que quando as coisas não funcionam, que você vai testando técnicas, né? E a intuição. Mesmo assim, ainda você fica satisfeito. Mas essa grande incógnita, né? Ela é o que nos faz continuar e tal, né? E essa história, mais uma vez, se reconhecer entre iguais e você enxergar no olho do aluno essa curiosidade, né? Espontânea, legítima, né? Que você percebe que aquilo é a verdade no sentido de tô realmente curioso, né? E o tesão por aquilo que você está falando e a descoberta, né? A necessidade de você descobrir aquilo, né? Se deixasse, nós passava a noite falando aqui com bastante Pois coisa. é, Inclusive, daquele que você falou, ai, nossa, tudo pode acontecer. Até aquela frase, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Então, isso também é muito bem verdade. isso mesmo. Professor, eu queria agradecer demais aqui esse bate-papo. Já fica aqui o convite para outro. Já abri uns 10 temas diferentes para fazer um podcast com você. Tomara que seja um convidado recorrente para a gente estar sempre falando de filosofia, de direito, de emprego, de estilo de vida, né? Tem uma história muito bacana sua aí também, mudou totalmente seu estilo de vida ali. Quando eu, o professor que eu conheci lá em 2016, tinha um biotipo, agora tá fazendo academia, pedalando, mais saudável. A gente tá tendo uma ajuda da medicina, mas estamos fazendo a nossa parte isso é importante. também, né? Então, professor, obrigado por ter vindo aqui. Pô, fiquei muito feliz. E a casa é sua. Quando quiser vir aqui, convite vai ter de sobra. Eu sei que o seu tempo é apertado, curto, a agenda sua é bem corrida, mas, meu, a casa aqui tá aberta para você. Eu te agradeço pela recepção, né? Espero que tenha gostado, professor. Foi extremamente bem recepcionado, acolhido, né? Você, Lorena? Lorena tá ali, tá ó. aqui, agradeço nosso Lorena, staff. Tá, nosso staff, né? Porque sem a produção não sai nada, né? Sem a produção não sai nada. E, cara, eu sempre tenho tempo para poder conversar com pessoas legais, com temas interessantes, né? Poder bater um papo e te agradeço demais aí pela oportunidade. Para mim foi um prazer e, poxa, é uma grande honra. Próximo já vai estar marcado. Valeu, professor. Valeu. Galera, valeu pelo episódio aí. Segue o Gazeta lá nas redes sociais. Nosso link vai estar embaixo também com o endereço de todos nós. Obrigado.